E no final das contas foi o Impalinha aqui que salvou o dia. Poder do carro. É outro nível, né? Ultrapassa mundos. Bebê. E na semana chegou na plataforma da HBO Max o último episódio da primeira temporada de Os Winchesters. E trazendo o desenrolar de toda a treta com os Acridas. Será que a gente teve um bom encerramento desse primeiro ano de produção? Então fica comigo nesse vídeo para discutirmos tudo o que rolou. Simbora! Fala pessoal, como vocês estão? Eu sou o Júnior Cravador, esse é o meu canal onde eu vamos falar de séries, filmes e livros. Se é novo por aqui, aproveita e já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação dos conteúdos que saem daqui pra frente. E se gostar do vídeo, já deixa aquele like para dar aquela força. Ainda mais se você gosta de Supernatural, Os Winchesters, séries de terror, fantasia. Aqui no canal tem muito conteúdo, dá uma conferida aí. E o último aviso, o vídeo vai conter alguns spoilers, então se você ainda não assistiu, siga por conta e risco, beleza? E a gente, após alguns atrasos, né? Finalmente chegou o último episódio aqui no Brasil pela plataforma da HBO. E assim, conferindo os 3 episódios dessa primeira temporada, vocês lembram que no primeiro vídeo eu comecei falando que eu tinha gostado, tava bem empolgado, acho que ela tava uma série promissora, mas aqui no decorrer do caminho a série deu uma decaída. Acabou que me decepcionei em alguns pontos, mas calma aí que eu vou explicar tudo certinho, beleza? Podemos começar aí comentando do final mesmo, que trouxe o Jim para a série. E no momento que ele aparece, toda a explicação que se segue, acaba que meio que vários pontos que a gente questionava foram solucionados. E os Winchesters acaba tirando aquelas amarras que o prendia à série original. Porque assim, como muitos suspeitavam, o Jim vem e deixa claro pra gente que essa história da Mary e do John que se passa aqui não é exatamente a história dos seus pais, do Jim que a gente conhece, da Mary e do John que a gente já tinha visto, mas sim uma das histórias de um outro mundo, no multiverso que existe em Supernatural. Então por isso, o que todo mundo ia falar, nada a ver, porque não bate o modo como eles se conheceram, o modo como o John começou a caçar, mas aí tá explicado e faz sentido. Era algo que os fãs estavam fazendo umas teorias de que talvez não se passasse no mesmo universo que Supernatural. E nesse ponto temos assim, um lado positivo e negativo. Porque assim, o positivo é que realmente agora pode acontecer qualquer coisa daqui pra frente. Não necessariamente vai seguir aquela sequência que a gente estava esperando. Os mesmos eventos trágicos que aconteceram com a Mary e com o John, eles podem assim, criar o que quiser. Há uma grande liberdade criativa para todo esse enredo dos Winchesters. E isso ok, é legal? É legal. Eles podem aproveitar assim muita coisa. Mas por outro lado, me vem assim uma quebra na expectativa que eu tava. Porque eu esperava ver a história da Mary e do John que a gente já conhecia. Eu queria ver isso. Eu tava esperando por isso quando eles anunciaram esse seriado. Mesmo com todas as tragédias, a gente já tinha aquela noção de que os dois iam se conhecer, iam tentar formar uma família sem todo esse lance de caçada, mas acabaria que não ia dar boa por causa da treta com o demônio do olho amarelo, mas mesmo assim era muito interessante, eu queria saber como tudo aconteceu certinho. Ia ser assim, vários momentos na temporada, eles poderiam explorar muita coisa, trazer vários personagens, a gente descobrir até como o Bob e o John se conheceram, trazer outros personagens, como já tinha mencionado, da Ellen no vídeo anterior, saber mais como a Mary fez esse pacto com o demônio do olho amarelo para tentar salvar o John. Então assim, eram vários pontos muito interessantes e que agora assim eles simplesmente descartaram, porque a gente viu que o Jim no final ali deu o code para Mary e falou: se aparecer o demônio do olho amarelo, toma isso aqui, vai resolver teu problema. Então já era todo esse lance aí. E eu fiquei decepcionado. Eu acho que seria muito emocionante, sabe? Acompanhar tudo isso. Por mais que a gente saiba que existe um enredo, não deixa de ser legal de ver. Ver como tudo aconteceu no passado. Então pra mim isso é um pouco um balde de água fria. Foi um ponto negativo ao tratarem desse multiverso.
Mas claro, eles também podem ainda aproveitar esses enredos, só que de uma maneira diferente, vamos ver. E também daí eles desvendaram, né, que a presença do Jin na série foi no momento que ele já tinha morrido, se passa exatamente quando ele morre, vai pro céu e tá esperando o Sam viver a vida dele, que a gente acompanhou lá no último episódio Sobrenatural. E acaba que ele entra no portal e vai parar ali, descobre sobre os Acridas, mas assim, vamos agora comentar da temporada como um todo, no geral. Assim, o que eu posso dizer? Acho que o ponto forte dessa série foram os personagens. A gente já começa com uma equipe muito boa. Querendo ou não, você se cativa logo. Eu gostei muito, principalmente do Carlos, da Chica, a mãe do John. Mesmo que a mãe do John não seja muito explorada, eu gostei dela. Queria ver mais. E o próprio John com a Mary, assim, eles são os mais chatinhos, na minha opinião. É aquela coisa dos principais, normalmente nas séries tem, eles acabam sendo os personagens que carregam alguns dramas e por aparecerem mais em tela se torna mais cansativo. Mas considerando também que é a Mary e o John, eu gostava do John quando ele apareceu em Supernatural, por mais que seja pouco tempo em tela, mas a gente gostava dele. E já a Mary não, eu sempre achei a Mary um pouco chata, assim, nunca curti muito ela quando eles resgataram a personagem lá no final da 11ª temporada. Eu esperava um pouco mais e acabou que ela... tanto ela e o John eram pais bem ausentes. Eles não demonstravam tanto afeto assim pelos filhos. Não tinha momentos tão de conforto entre eles, mesmo que eles gostassem. E também eu acho que ela foi uma personagem mal explorada lá em Supernatural, como um todo, assim. Ela ficou por várias temporadas e mesmo assim a gente não criou um grande vínculo. Eu, pelo menos, não. E já essa Mary aqui, achei ela melhor, mais legal, mas ainda assim ela tem aquele jeito turrão, teimosa, assim como o John também é cabeça dura, e por isso os dois têm alguns embates. E a equipe como um todo funciona muito bem, tem aquele lado dramático, mas também tem um lado bem humorado, principalmente com o Carlos e a Chica, eles vêm pra quebrar, assim, com toda aquela tensão. Então, assim, acho que o ponto mais forte da série é essa equipe, são os personagens, com toda essa vibe também Scooby-Doo, na Kombi? Como que é o nome? Na van. Enfim, mas assim, temos personagens bons, mas em contrapartida, eu acredito que o enredo deixou a desejar. Em alguns momentos, bastante. Porque começamos aí falando dos Acridas, os vilões da temporada. Sinceramente, eu não sei de onde que eles tiraram, assim, a ideia de que umas criaturas que pareciam uns insetos seriam uma ideia plausível, sabe? Uma ideia que tornaria tudo, assim, ameaçador, mas de uma forma meio aterrorizante, porque querendo ou não, os Winchesters herdam esse lado mais sombrio, mais terrorzinho de sobrenatural, que eles sempre trataram muito bem. Mas aqui eu trazer os Acridas, os efeitos também, acho que tem grande peso nisso, porque não convenceu, sério, aquelas criaturas se rastejando assim, nossa, eu não me prendia, sabe? Não me convenceu. Como se fosse, nossa, um dos maiores riscos de todo o multiverso. Ainda mais que o Jim chega e fala que eles foram criados pelo Chuck na sua ausência para destruir, acabar com os vários mundos. E tipo, sério, parece assim que em Supernatural eles já enfrentaram coisa muito pior. Daí chega aqui os Acridas e todo o desfecho da trama foi muito mal conduzido. O modo como eles resolveram tudo foi muito fácil. Aquela luta final com a líder, que no final das contas também nem era uma Acrida exatamente, ela se uniu a eles, e daí, tipo, pra toda uma invasão da Acrida só tinha meia dúzia de gente lutando. Ficou muito incoerente, de certa forma. Então, achei bem fraco esse ponto das criaturas ali, dos Acridas. Eles tentaram puxar uma vibe dos Leviatã, que lá na 7ª temporada de Supernatural eles exploraram, mas o tema dos Leviatãs era mais interessante. Por mais que aconteceu lá a mesma coisa, dos efeitos não contribuírem muito, tirarem o peso da presença deles, por ser efeitos muito ruins. Mas aqui parece que sim, tá mais tosco, sabe? E a gente vê isso não só nos Acridas, mas em diversos episódios da temporada, os efeitos eram muito mal finalizados. Então isso te tira um pouco da tela, da concentração que você tá, e torna as criaturas meio sem graça, de certo modo. E aí a gente pode até pensar, nossa, mas eles tinham pouco orçamento. Sim, mas
Supernatural, quando começou, tinha o quê? 10 anos por episódio pra fazer os efeitos visuais? Tipo isso, sério, tô exagerando, mas é mais ou menos essa a ideia. E lá eles conseguiram trazer várias criaturas assim que, nossa, a gente passava um medinho. Eu lembro, assim, não era só efeitos de computação, mas a maquiagem podia apelar pra esse lado. O espantalho, nossa, marquei aquele espantalho pra vida. A Bloody Mary. Então todas essas lendas tinham um grande peso, por mais que o orçamento fosse curto. E já aqui a gente tem assim, efeitos ruins, maquiagem também não é boa. A caracterização das criaturas não convencia, não tem outra palavra, não convenceu. E isso é o problema, porque uma lenda que poderia ser tão interessante acaba que fica tipo... E também o ponto do terror, que como eu disse, eles herdam essa questão de um lado mais sombrio da sua série original, mas aqui não exploraram nada. Poderiam ter investido mais. Eu acho que era o momento de resgatar esse lado terrorzão, sabe? E ainda eles tinham na manga uma cartinha, porque assim, Supernatural, ao longo de 15 temporadas, eles assim, praticamente exploraram quase todas as lendas americanas que podiam, porque eles tinham essa limitação, podiam ser só trabalhar nos Estados Unidos. Mas já aqui, em Os Winchesters, eles tinham um passe livre porque eles justificavam que com os Acridas, criaturas de outros lugares, de outras regiões estavam sendo atraídas. Eles puderam explorar lendas urbanas de outros países, outros lugares. E isso é uma novidade, enriquece, mas acho que foi mal trabalhado. E um bom exemplo que eu posso dar de como eles não trabalharam tão bem com relação a Supernatural é o episódio do palhaço, que eu lembro que Supernatural fez na segunda temporada, o episódio 2, focado nisso, nessa temática. E nossa, lá eu passei um puta medo assistindo aquilo na época. Acho que até hoje, assim, se eu ver, eu sinto medo, porque eu odeio palhaço, assim como você. Mas em Os Winchesters, tipo, o que foi aquele episódio? Eu acho que foi o pior de todos. Eu achei um episódio um tanto quanto chato. Foi um episódio muito fraco. Então, assim, é contrastante. A gente sente que decaiu. Mas outro problema, além dessa caracterização das criaturas, dos perigos que eles enfrentam em cada episódio, há outra questão, assim, do próprio enredo, com relação ao drama dos personagens. Acho que ficaram muito rasos. Por exemplo, eles poderiam ter explorado cada um deles mais a fundo. Até esses personagens tinham questões que volta e meia eles retornavam. Por exemplo, a Mary, a principal dela, eu não quero mais essa vida de caçada, eu quero sair disso. O John, todo o lance com o pai dele. A culpa que sentia pelas mortes que presenciaram durante a vida. Então, assim, eram personagens que carregavam uma bagagem de luto, de perda, tinham expectativas e sonhos. E à medida que os episódios foram passando, eles, assim, repetiam esses assuntos, mas ao invés de agregar, acrescentar algo para aprofundar, parecia, assim, que só repetia o mesmo diálogo de episódios anteriores. Ficava muito no raso, muito superficial, toda aquela discussão. E até a maneira como eles conversavam, por exemplo, um contava um drama pro outro, o outro, ao invés de acolher e debater um pouco mais, meio que só deixava, ficava por aquilo. Então soava meio estranho em certos momentos. Se um amigo meu viesse me falar de um problema ali, eu ia tentar aconselhar, ajudar e falar mais, porque querendo ou não, é conversando que se resolve, e não ficar só entendi. Tipo assim, então, sabe, tinha uns momentos muito nesse estilo. E eu não curti muito. Porque essa série, assim como Supernatural, vem com dramas familiares, dilemas entre o pessoal. E, querendo ou não, necessita dessa carga dramática para discutir certas temáticas. Então, eles pecaram, deixaram a desejar em Os Winchesters, na minha opinião. E até quero dar um exemplo de episódios assim que às vezes ficavam cansativos. Era aqueles que eles, do nada pegavam um personagem e isolavam em determinado lugar, seja numa outra realidade ou na sua própria mente, através de um feitiço, ou que eles ficavam presos numa sala, sabe? Pra explorar seu drama. Então teve, sei lá, uns 3, 4 episódios assim. E que aí o personagem, precisa falar, confessar alguma coisa. Querendo ou não, se torna cansativo quando repete demais a mesma formulazinha e não agregava. Eu sentia assim que chegava no final do episódio, não servia muito pra você conhecer mais aquele personagem, porque esses episódios normalmente servem pra isso, pra gente se aprofundar, pra gente se inteirar mais
daquele personagem em foco. Bom, e outra questão aqui que a gente teve é com relação às participações especiais. Claro que a gente adora, assim, sempre que aparece um personagem Supernatural, que nossa, eu acredito que ele tá ali. E a gente teve bastante, né? Apareceu aqui no final o Jim, o Bob, que quem não tava com saudade do Bob, a Rowena, tipo assim, a galera, eles aproveitaram pra trazer mesmo em peso. Mas tem um porém que entra aquela questão. Isso, de certa forma, complica um pouco os Winchesters. Parece que tira um pouco da credibilidade deles em tentar segurar o público por conta própria. Parece que tem que ter eles trazer esses personagens, resgatarem da outra série para alavancar. Isso desvia um pouco da nossa atenção. Assim, então, para a série, não sei se é muito bom nesse momento. Talvez para frente, trazer mais personagens fosse melhor. Bom, pessoal, como consideração geral, o que eu posso dizer desse primeiro ano de produção? Eu gostei dos personagens, eu acho que a série começou bem, mas à medida, assim, que foi passando o episódio, ela foi deslizando, se perdendo um pouquinho, cometendo exatamente alguns erros que Sobrenatural cometeu ao longo dos seus 15 anos. E um problema, assim, que eu vejo muito é a questão deles... Falta explorar um pouco mais do clímax das cenas, o suspense do momento, tudo é muito resolvido rapidamente. Por exemplo, a gente... tem uma investigação, um mistério rolando ali, aí os personagens, como que a gente vai fazer pra solucionar isso? Daí do nada alguém abre uma gaveta, tá aqui, aqui ó, eu tenho a solução. Tipo, era tudo muito fácil. As pistas estavam na cara, precisamos ir em tal lugar pra tentar vasculhar lá. Chegavam no lugar, tava em cima da mesa, o que eles precisavam, exatamente na página que eles precisavam. A direção pecou pouco nisso, porque não passa pra gente uma credibilidade também com relação a eles serem tão fadões em caça, porque eles falam isso e enxergam uns aos outros como os caras da caçada, mas no Vamos Ver a gente não tá vendo exatamente isso. Parece que é super fácil ser um caçador desse jeito. E a tensão também, é tudo muito acelerado, muito rápido, parece pra manter o ritmo, mas não precisava. Às vezes dá pra deixar rolar um suspensezinho e com mais calma em certos momentos, pra criar toda aquela tensão, aquela atmosfera de algo mais sombrio, algo que a gente não espera o que vai acontecer. Então isso é um ponto assim que a direção falhou e precisava rever. E os personagens, como eu disse, gostei, eu vou continuar seguindo, eu acho a equipe como um todo legal de acompanhar, mas espero que pra frente assim eles melhorem um pouco os enredos aí, aproveitem melhor o potencial da série, das lendas, dos temas que eles estão tratando. E confesso que estou um pouquinho decepcionado, um baldinho de água fria foi jogado por eles se tratarem de outra realidade. Tudo que eu estava esperando e aguardando acabou que não vai mais acontecer. Mas né, gente? Enfim, vamos ver aí se vai sair uma segunda temporada. Mas e vocês? O que acharam? Gostaram ou não? Esperavam mais? Tem algum ponto que eu esqueci de comentar? Então deixa aqui embaixo. Se gostaram do vídeo, já deixa aquele like para dar aquela força. E eu vou ficando nessa. Um grande abraço, se cuide, até a próxima e tchau!